Dizem que a criatividade nasceu com o homem, mas e se eu te dissesse que ela veio antes do homem? Antes da arte, antes da escrita, antes do fato simples. Meu nome é Daniela, mas pode me chamar de Dani. Nesse canal eu falo sobre criatividade, sobre design também. E hoje eu vou falar para você sobre a origem da criatividade, que nem mesmo a ciência conseguiu explicar com clareza e completamente sobre esse fato, mas eu acredito piamente, e eu vou provar para você até o final do vídeo, que a criatividade ela vem dentro de você. Você não precisa procurar de fora, mas sim de dentro para fora. A primeira manifestação criativa que tivemos foi há mais de 40 mil anos atrás, quando os homens eles usavam os desenhos, aqueles desenhos, sabe, nas cavernas, para ilustrar as histórias e os acontecimentos que tinham, para conseguir ali marcar e eternizar a história. Isso foi passado de geração em geração. Mas eles usavam o carvão, eles usavam o sangue, eles usavam aquilo que tinha por perto para conseguir ilustrar o que eles queriam. E desde então, desde essas épocas, as civilizações da Grécia, na Babilônia, no Egito, eles acreditavam que a criatividade era algo divino. E hoje, mesmo com tanta tecnologia, nós ainda buscamos inspiração, como se viesse de fora para dentro e não de dentro para fora. Mas será que realmente a criatividade ela vem de fora? Os cientistas deixou todo mundo doido, porque eles descobriram algo assim fantástico. Quando você entra em processo criativo, seu cérebro acontece uma coisa incrível. O córtex pré-frontal, que ele é o responsável pelo raciocínio lógico. O que é isso, raciocínio lógico? Quando você vai escovar dente, você não pensa direito. Alguns nem escovam, né? Mas vamos colocar que você escova direitinho, você é uma pessoa higiênica. Quando você vai lá escovar dente, você não pensa muito. Quando você vai calçar o chinelo, você não pensa muito. É isso que é o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela ação imediata, pelo lógico, pelo prático. Beleza, você não precisa pensar tanto. Eles perceberam que o córtex pré-frontal começa a comunicar com o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é responsável pelas emoções que você sente. E, de acordo com a ciência, isso seria tecnicamente meio que improvável de acontecer. Porque o lógico com o emocional conectar junto é uma coisa assim, loucura. E aí, quando você está no processo criativo, o seu sistema pré-frontal, que é um sistema pela lógica, ele entra em conexão com o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Esse livro aqui, ele fala muito sobre isso, dopamina, a molécula do desejo. Porque quando você entra em contato com isso, seu córtex pré-frontal com o sistema límbico, acontece que você libera dopamina, seu cérebro libera dopamina, e aí você começa a ter o hormônio do prazer, do desejo, e vem aquela frase, uau, tive uma ideia. Ou como minha prima Dudinha falava, tiro lá ideia. Então, quando entra em contato, isso acontece. E aí que vem as ideias. Mas aconteceu isso dentro de você. E aí, cada vez que você tem, é como se fosse flashes de luz. Caraca! Por isso que vem aquela ideia que a gente sempre tem, até nos desenhos animados aparece, de uma lâmpada acendendo na cabeça. Mas é literalmente isso, é como se viesse abrisse um leque e você entendesse e as peças começassem a se encaixar. Mas será que essa luz, ela realmente é nossa? Vem de nós diretamente? A Bíblia diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus. E aqui eu vou deixar o seu cérebro um pouco fritado. Por quê? A palavra criou, no original hebraico, significa bara. E bara significa criar algo do nada. Nós, seres humanos, eu e você, precisamos criar algo de outra coisa, é uma referência. A famosa modelagem que a gente fala, né? Você precisa modelar, você precisa pegar ali e adaptar. Beleza, eu quero armazenar mais água e quero locomover com a água. Essa é a minha dor. Caraca, eu preciso de uma tampa, eu preciso de algo que eu possa carregar para todo lugar. Do copo a gente vem para garrafa. Mas não tinha como eu criar uma garrafa do zero, sem ter nenhuma referência prévia, entende? Deus, ele criou o universo inteiro, o mundo, eu e você, sem precisar de nenhuma referência. Entendeu a situação aqui? O trem tá ficando doido. Ele criou sem precisar de referência. A criatividade, ela não é uma invenção humana. A criatividade, ela é um reflexo do Criador.
de Deus. Ela é um reflexo de Deus. E eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá, e o que que isso reflete no nosso poder criativo hoje? Você lembra daquela palavra insight? Nossa, eu tive um insight aqui agora. Insight, vamos colocar que é como aquela luz que acende. Eu tive um insight. Nossa, veio uma ideia por causa disso. Nossa, eu ouvi essa frase, me deu gatilho para mim ter uma ideia. Beleza, você teve essa ideia. Em 2018, um estudo da John Hopkins University, eu falo inglês, mostrou que o cérebro antecipa uma ideia em 0,3 segundos antes da consciência perceber. Ou seja, antes de você ter consciência daquela ideia, o seu cérebro antecipou 0,3 segundos antes dela chegar à sua consciência. Isso prova que quem fez isso, quem que tá dando essa luz, quem tá dando esse direcionamento, seja encaixou as peças ou eu preciso falar? Até babei. Deus. E talvez, só talvez, isso explica por que os antigos acreditavam que era uma inspiração divina. O ato criativo é um ponto de encontro entre o que é humano e o que é eterno. É onde você pega uma coisa que é invisível, uma coisa que está abstrata. Você lembra da arte abstrata e arte concreta? Arte abstrata é aquilo que você não consegue mensurar com palavras ou não consegue entender, aqueles rabiscos, aquelas coisas. E concreto é algo que existe, é algo que você consegue pegar, é algo que, sabe, tá aqui. Então, o amor, ele é abstrato, mas eu te dar um abraço é concreto, é presente. Aí você pega uma coisa que está abstrata na sua cabeça, na sua mente, um invisível, e consegue trazer isso para o mundo material. Caraca, você pega algo do espiritual aqui da sua mente, daquilo que não existe, e consegue trazer existência. Quem fez isso foi o Criador, Deus. E isso é magnífico! Eu fico doida aí, eu não vou ficar doida sozinha, não aceito, eu preciso compartilhar isso com você. Então, o que eu quero dizer para você é que a criatividade, a origem dela é em Deus. E você muitas vezes não precisa ficar buscando coisas externas, validações externas, referências, consumir conteúdos e conteúdos para criar. Às vezes você só precisa dar uma pausa, fazer uma oração, entender o que está acontecendo e começar a criar com base naquilo que você já viveu, com base naquilo que você já sabe, começar a criar algo novo. Lógico, a gente precisa ver referências, mas eu quero que você entenda que a verdadeira criatividade, ela já está dentro de você. Até a próxima.